Olá, estimados alunos, amigos e amantes do conhecimento da química. Vamos prosseguir com os nossos estudos sobre termoquímica. Nesta ocasião, nós vamos fazer uma aula que ela antecede a aula experimental, onde nós iremos medir a combustão do amendoim, da castanha do Pará e da nozes. Então, esta aula, como está aqui no título, ela é um roteiro para a aula experimental. Então, nós vamos ver previamente o que faremos no laboratório para quando você entrar no laboratório para executar essa experiência, esta aula experimental, você já saiba exatamente o que deve ser feito e não ficar perdido ou perdendo tempo e não executar o que deve ser feito no experimento. Bom, a classe deverá se dividir em grupos, e vocês têm afinidades aí nos grupos, e cada grupo deverá trazer para esta aula alguns grãos de nozes, alguns grãos de castanha do Pará e alguns grãos de amendoim. Vocês poderão adquirir esses grãos nessas casas de cereais que estão espalhados pela nossa cidade e até mesmo pelo nosso bairro. Então, eu estipulo aqui, cada grupo trazer de 5 a 10 grãos de cada um desses alimentos aqui. 5 a 10 grãos de nozes, de castanha do Pará e de amendoim. Vocês, usando das suas respectivas inteligências e capacidades de liderança e de organização, vocês resolvam aí no grupo como é que vocês farão para trazer esses grãos aí. Ou façam uma vaquinha e um compra, ou se divide, cada um compra um dos grãos aí, um dos alimentos. O certo é que vocês devem trazer esses grãos para fazermos esta aula experimental. E o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, então, por exemplo, começaremos com nozes, depois faremos castanha do Pará e amendoim. Pega-se lá, então, 2 grãos de nozes, 2 nozes, e pesa essas 2 nozes. Muito bem, vocês vão pesar previamente a massa desse alimento e anotar nesta tabela. Essa tabela é uma tabela organizadora dos dados que serão gerados no experimento. Anote ali a massa inicial. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um becker e vai adicionar água nesse becker, tá? Nós vamos colocar exatamente 100 ml de água. Lembrando que 100 ml equivale a 100 gramas de água. Tá? Apenas para a água, a proporção, a relação é 1 para 1. Tá? 1 ml, 1 grama. Então, você vai medir a temperatura inicial desta água. Tá? Você vai anotar aqui a temperatura inicial da água. E aí, você vai espetar as nozes num clipes, aqui, as nozes, você vai espetá-las aqui e vai colocar a água sobre as nozes, porque as nozes vão se queimar e aquecer a água. O amparato vai estar com este formato aqui, ó. Observe, aqui nós temos o suporte, tá? Aqui sobre o suporte você vai colocar o clipe espetando a nozes, e aqui sobre a nozes você vai colocar um suporte onde irá sustentar o becker com a água, e dentro do becker você vai colocar o termômetro para nós irmos acompanhando a temperatura, a variação da temperatura da massa de água. E aí você vai aproximar o fogo sobre a nozes, sobre o alimento. E como você vai aproximar esse fogo? Você poderá usar um palito de fósforo ou até mesmo um isqueiro. O certo é que você vai aguardar, tá? Você vai acender o fogo, colocar aqui sobre o alimento e aguardar para que o alimento comece a se queimar por conta. A hora que o alimento começar a se queimar por conta, você tira o isqueiro ou o fósforo, aguarde esse alimento queimar-se por completo. A hora que ele queimar-se por completo,
você imediatamente vai medir a temperatura final da água. Você vai observar qual é a temperatura final da água e anotar aqui a temperatura final. E feito isso, você vai pegar esses grãos, o que sobrou pelo menos do grão das nozes, e pesar novamente. Irá pesar e anotar aqui a massa final do alimento. Bom, esses são os dados que devem ser coletados na aula experimental. Na próxima aula, em sala de aula física, nós iremos fazer a análise desses resultados, mas eu também vou gravar um vídeo fazendo uma prévia de como seria a análise desses dados experimentais, desses resultados experimentais. O certo é que você vai repetir todo o procedimento para a castanha do Pará e depois para o amendoim. Só que para repetir o processo, você tem que esvaziar o becker, jogar toda essa água na pia, enxaguar o becker para que ele adquira novamente a temperatura ambiente e aí então você vai adicionar novamente 100 ml de água e repetir todo o procedimento, anotando todos os resultados aqui, e aí na sala de aula física nós iremos analisar os resultados e ver grupo a grupo os resultados obtidos. Mas como eu vos disse, eu também irei gravar uma videoaula, tá, na sequência, mostrando a vocês como é que vocês vão fazer a análise desses resultados. Então é isso aí, boa aula, bom trabalho e até a próxima.